Bom, começando mais um Energy Channel aqui, hoje eu recebo a Tigo, representado aqui pelo Manuel, meu amigo Manuel, seja E aí, tudo bom, bem-vindo. Ricardo? Veio direto do Rio, né? Direto do Rio. Isso aí, obrigado por ter vindo. A gente que agradece, é um prazer estar aqui. Primeiro, te dar os parabéns pelo canal, Obrigado. desejar muito sucesso. A gente está precisando mesmo de um canal com qualidade, com seriedade, para passar informação, para não ser aquela coisa simplesmente jogada ao acaso. E parabéns, vamos embora. Poxa, obrigado aí. Bom, e hoje, pessoal, a gente vai trazer umas informações bem bacanas aqui para você que tem um projeto aqui que já rodando aí no solar há muito tempo e fala assim, poxa, não, o que eu posso fazer? O que a Tigo faz de diferente no mercado? Para a gente começar esse bate-papo, Manuel, eu queria que você apresentasse aqui para o cliente, o consumidor final que está chegando e fala o que a Tigo pode fazer pelo meu projeto que já foi feito, já foi instalado, ou pelo um projeto novo. Quem é a Tigo, né? Na verdade, a Tigo é uma empresa americana. A gente já tem 17 anos como MLPE. A gente está em todos os continentes, inclusive a gente tem uma das estações mais bonitas, a instalação da Antártica, que os módulos são praticamente retos por causa da posição do Sol. E a Tigo traz para você um otimizador que trabalha com 3 funções. Tá. Otimizar, segurança, que a gente tem falado muito no desligamento rápido, no Rapid Shutdown, que a gente vai aprofundar mais, e o monitoramento a nível de módulo. Quando você descobre o seu problema com antecedência, você reduz o seu custo de manutenção, você reduz o problema com o cliente, que é ficar sem gerar, e você consegue tudo isso em um aparelho só, que pode servir tanto para botar na churrasqueira da sua casa, quanto numa usina. Deixa eu ver. Esse aqui. Nossa, ele diminuiu de tamanho, é uma impressão minha, os primeiros que eu vi. Esse é o lançamento da Tigo que a gente trouxe para esse ano. Tá. O que você tinha visto era até para módulos até 700 watts. E esse é o maior otimizador em potência no mercado para módulos até 800 watts. Tá. Então, para o cliente que está chegando, isso é um otimizador Sim, de potência. sim. Tá. Então, isso é classificado como uma tecnologia MLPE, que é eletrônica de potência a nível de módulo. Então, para quem está chegando e quer entender o que significa isso, imagina você que você tem um projeto solar e esse projeto, por algum motivo, vou explorar esses 3 pontos que você falou. Tá. Por algum motivo, você tem algum problema com sombra, né? Uma sombra parcial que não era prevista no projeto original. Isso pode resolver o problema, porque ele vai produzir energia na máxima potência para cada módulo instalado em cima do telhado do cliente. Exatamente, Ricardo. É como se você, entre aspas, criasse um MPPT individual para cada módulo que você tem. Tá. Então você tem lá a sua casa, 20 que você módulos. já construiu. Você tem 20 módulos. Tá. E aí o seu vizinho construiu uma churrasqueira. Ele não vai mudar a churrasqueira de lugar e a churrasqueira dele está sombreando um módulo seu. Ou 3. Ou Fazendo 3. uma sombra assim, projetada. Tá. Se você fosse procurar uma outra solução para isso, você teria que colocar em todos os módulos. Com a Tigo você pode fazer o que a gente chama de otimização seletiva. Você pega um otimizador e bota em cada um dos 3 módulos que estão sombreados. Esses 3 módulos vão gerar o máximo que eles podem, porque afinal de contas eles estão sombreados. E os outros 17 módulos dos 20 que você tinha vão gerar normalmente. É basicamente assim. Não precisa refazer o projeto solar. Você não precisa mexer em nada no Tá. projeto solar. Só colocar nos pontos que estão É sombreados. como se você tivesse um engarrafamento. O engarrafamento, o trânsito está andando. Ele só está lento porque tem um carro mais lento lá na frente que está segurando todo mundo. Correto. Esse seria o sombreamento. A Tigo faria com que aquele carro andasse no tamanho da possibilidade dele e os outros módulos vão passando sem ser bypassados. Ou seja, toda energia conta, mas você não fica preso no módulo que estiver gerando menos. É ficar numa estrada de uma única faixa, onde você tem que ficar atrás de um caminhão lento. Exatamente. E aí você tem um motor potente de um E você não V8, pode usar, você não pode andar pode. mais rápido na sua viagem, você vai ter que ser afetado por aquele caminhão andando 80 por hora, sendo que a estrada poderia dar 120 por hora. Né? Mas você não vai poder... E você tem equipamento para isso. Isso, só que você não só pode. não pode porque tem um carro na sua frente. Esse foi um dos casos que eu acabei de apresentar. Agora, vamos pensar outro caso, Manuel. Você tem uma casa, uma edificação, onde o maior patrimônio é a sua casa. Isso aqui te ajuda a proteger também em casos de falha do sistema? Como que é isso? O que a gente fala que é uma outra vertente, que é a proteção, a segurança? Tá. Quando a gente fala de segurança,
a gente tem que pensar, principalmente aqui no Brasil agora, existe uma normativa americana, a NEC, que é National Electronic Code, que já existe há muito tempo, desde 2014, se eu não me engano, em que ela diz o seguinte: todos os módulos fotovoltaicos que tiverem no telhado gerando, quando tiver um incêndio, um acidente ou algum problema, eles têm até 30 segundos para simplesmente se desarmarem. Por quê? O que a gente tem hoje, o que acontece hoje, é que quando o bombeiro, principalmente o socorrista, vai numa ocorrência dessa, ele desliga primeiro o CA. Tá? Desliga a rua, desliga o quarteirão, desliga a casa, ou o nosso inversor ele cai quando tem um problema desse. O lado CA parou de produzir, mas o sol está batendo ainda nos módulos e você não tem como tapar o sol. Então os módulos continuam produzindo. O risco também para o Esse é o bombeiro, risco. para todo mundo. Porque essa energia, principalmente o telhado, na hora que ele trinca, a energia que está sendo produzida nos módulos, ela começa a escapar para algum lugar. Então você tem o arco fotovoltaico, você tem vários problemas nesse sentido. Por isso que a NEC foi criada. E no Brasil, a gente já tem, desde 2023, a gente já tem 3 estados que estão com normativa de segurança, são Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Agora está saindo, está pronta, só falta publicar Rio Grande do Sul, e os próximos 2 vão ser Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, até o final do ano, provavelmente, a gente vai ter 5 estados com esse tipo de normativa. Aí é onde o Tigo vai te ajudar. Não importa o sistema que você já tem instalado, você não vai mexer no que você já fez. A gente trabalha com qualquer marca de inversor, desde que tenha PPT. Então, você simplesmente vai ter que pegar um Tigo, fazer a instalação, colocar a nossa antena para poder fazer a leitura dos módulos, e quando você tiver algum problema desses de arco, de incêndio, e você precisar do desligamento rápido, do Rapid Shutdown, em 12 segundos a gente consegue. A norma diz que tem que ser em até 30. A gente consegue fazer em 12. Tá, e aí então existe uma comunicação desse equipamento com qualquer inversor. Sim. Tá, isso é automatizado, o processo, Isso é 12 segundos. Totalmente automatizado. Tá, então esse é o segundo pilar que a gente está falando da A Tigo trabalha com 3 pilares. 3 pilares. Que é o monitoramento, o desligamento rápido e a otimização. A gente falou da otimização, a gente falou do desligamento rápido. Uma coisa importante da otimização é o seguinte: você não precisa, tá, de ter o monitoramento para ter a otimização. Um exemplo: você falou da sua casa que os 3 módulos estão sombreados. Você quer resolver aquele problema. Você não está preocupado no monitoramento da sua casa, porque são 20 módulos, você não tem necessidade de monitorar isso. Sim. Você precisa ligar num kit de monitoramento? Não. Porque a automatização já está direto no módulo. É só você fazer o encaixe, você não vai usar parafuso, você não precisa de aterramento, você demora, no máximo, 8 segundos para fazer a instalação. Esse grampo que você está segurando é o que encaixa no frame do módulo. Tá. Então você não tem aquele trabalhão todo, nossa, vou ter que fazer parafuso, depois vou dar reaperto. Você não precisa disso. Precisa. Tá, então quer dizer, a questão do monitoramento, quando você fala monitorar a nível de módulo, certo? Essa é uma importância muito grande. Você acha que isso é mais importante para grandes plantas? Eu queria que você falasse isso para quem está assistindo. Ou o monitoramento também para poucos módulos? Eu dei o exemplo de uma casa com 20 módulos. A gente vê, assim, pela normativa, você precisa ter o desligamento rápido em áreas comerciais, supermercados. Cada estado tem a sua peculiaridade na hora de fazer essa normativa. Depois, se vocês quiserem, no site da Tigo tem o material, você pode acompanhar, a gente tem tudo discriminado. Para essas plantas, que a gente chama de médias, eu acho que vale a pena para você ter o controle do seu funcionamento. Você saber quando o problema acontece, quando o problema pode ser superado ou não. Quando você tem aquele sombreamento que você sabe que não vai mudar, para você não faz a menor diferença. O meu vizinho construiu do meu lado. Ele não vai mudar aquela construção. Então você sabe que você vai ter um sombreamento fixo, né? Aquele ali um impeditivo fixo. O que você está falando é um negócio aleatório. Sim, e aí você precisa, porque um dos alertas que a gente tem graças ao monitoramento não é só um alerta de queimar ou de quebrar um módulo, é um alerta de geração. Que legal. A gente faz uma leitura durante o dia inteiro, é minuto a minuto essa leitura,
Quando chega no final do dia, no final da geração, você recebe um SMS e um e-mail dizendo, Ricardo, o módulo 3 da string 2 do inversor 5 da casa do Huguinho hoje gerou menos do que os outros módulos em volta dele. Existe esse controle da TIG. Existe esse conteúdo. Aí você fala, bom, o que aconteceu? Você vai entrar no site da Tigo ou pelo celular no nosso aplicativo e você vai começar a ver os parâmetros desse módulo durante o dia. Como é que foi a energia que ele gerou, como é que foi a corrente, como é que foi a tensão dele. Depois de você olhar esses parâmetros todos, você chega à conclusão, não, é só um sombreamento, eu vou mandar só uma pessoa lá para fazer isso. Uhum. Não. É um diodo de bypass queimado. Então, você, quando for mandar a pessoa lá, você já vai mandar a pessoa levando um módulo novo, porque vai ter que trocar aquele módulo. Você já emite um relatório de diodo de bypass queimado, para você, quando tirar o módulo de lá, exercer a sua garantia de diodo de bypass. As fábricas têm essa garantia. Só é difícil provar porque você normalmente tem a leitura do inversor. E com a leitura do inversor, a fábrica vai dizer, tá bom, mas como é que você sabe que é o meu módulo? Então você já consegue fazer todo esse trabalho no final do dia. E o principal para o teu cliente é o seguinte, é você que vai ligar para ele dizendo, olha, hoje aconteceu um problema no módulo seu e amanhã a gente está consertando. Antes dele perceber. Ele vai dizer, não, mas não aconteceu nada. Não, aconteceu, só que você não sabe. Então a gente está mandando alguém aí para fazer a troca para você. Nossa, é um nível de serviço muito, né, assim, acima da média. Vamos pensar assim, você imagina eu sendo uma empresa séria que eu quero trabalhar por anos e eu já coloco nos meus projetos otimizadores. Sim. Né? E aí aconteceu qualquer coisa, eu ligo para o cliente antecipadamente. Eu vou ter um serviço melhor de pós-venda, um serviço mais reconhecido pelo Você cliente. vai ter um custo menor. Você, enquanto empresa instaladora, você tem um custo reduzido. Primeiro, tem várias empresas Você pode se programar. que ainda botam uma pessoa para passar a parte da manhã olhando o monitoramento de todas as usinas para ver, comparar com ontem, comparar com anteontem. Manual. Você perde o tempo de um funcionário que ele poderia estar prospectando um cliente novo, poderia estar fazendo um projeto novo, e ele está simplesmente conferindo se está tudo funcionando. Já não tem mais esse tipo de preocupação. Como você mesmo falou, a gente estava conversando mais cedo, e o custo de você mandar uma equipe numa string que você tenha, vamos botar uma string pequena, de um mercadinho de bairro, 100 módulos ali naquele string. Ele vai ter que bater módulo a módulo até ele descobrir qual é o problema. Ou seja, o técnico vai demorar talvez uma manhã inteira, um dia inteiro para uns 2 dias até trabalhar. Então é o custo de uma pessoa fora, o custo de equipamento e o cliente está deixando de gerar também. Porque a gente sabe que um módulo com problema segura a string toda. Se ele está sem otimizador, é a string toda que vai cair. Uhum. Então é a geração desse cliente, e eu falo muito da regra dos 5%. Se você, até você, Ricardo, se você falar para o seu cliente que você vai aumentar 5% numa participação dele, ele vai achar que é um absurdo. 5%, Ricardo, é muita coisa. Mas se você for dar 5% para ele de desconto, mas só, Ricardo. Então tudo depende, e a pessoa que tem aquela usina, ela vai reclamar quando der 10%, 12%. De queda, exato. E outra, e é um equipamento que a gente está falando que ele traz mais benefício ao longo da vida de uma usina. São 25 anos de garantia. 25 anos que você vai produzir mais energia com toda certeza. E também a necessidade, agora, principalmente no Brasil, de ter desligamento rápido. Sim, porque agora virou a questão de ser mandatório, é isso? Sim. Então, qualquer equipamento hoje que é comercializado no Brasil, ele tem que ter o desligamento rápido. As normativas estão divididas mais ou menos assim. Goiás foi dia 23 de novembro de 2023 e deu 365 dias para todas as instalações comerciais terem desligamento rápido. Ah, então não quer dizer, é retrofit. É retrofit que a gente está falando. Acaba agora, por isso que Goiás está todo mundo correndo, que acaba agora dia 23. Tá. Brasília saiu agora uma semana antes da Intersolar. A Intersolar foi... Agosto. Saiu uma semana antes, dando 60 dias. Retrofit também. Retrofit também. Então quer dizer, se você tem um sistema string instalado na sua casa, não é um sistema com microinversor, você tem que correr atrás de um otimizador. Sim. Você tem que correr atrás de atualizar o seu sistema para desligamento rápido, não residencial. Tá? A normativa não trata de residencial.
trata de comercial. Tá. Se você tem um galpão que tem funcionário dentro, se você tem uma Tá, mas área... lembrando que existe inversores strings que também tem um desligamento rápido. Já tem. Não, Né? não o inversor. São duas coisas diferentes. Os inversores possuem a FCI. Tá. E os otimizadores são para os módulos. Os módulos precisam ter desligamento rápido. A normativa ela é composta de duas partes. O seu inversor ter o FCI, que é para detecção de arco, e você ter nos módulos, porque o que você precisa, o mais importante que eles querem é que você escoe aquela produção de energia que tem no módulo. No módulo. O módulo tem que estar seguro para, se tiver uma parte trincada, se tiver alguma coisa, quando o bombeiro estiver subindo, quando tiver um socorrista, essa energia não atinge a pessoa. Então a gente está falando de duas coisas diferentes aqui. Não adianta só o inversor ter essa proteção de desligamento rápido, que o módulo vai continuar gerando energia. O módulo continua gerando energia. Tá. O lado CA, que é o que o bombeiro corta, que é o que a gente tem normalmente das tomadas de casa, ele pode cair, mas enquanto estiver tendo o módulo lá em cima funcionando, ele vai estar gerando energia. Ela só não vai passar pelo inversor e não vai fazer a troca. Entendi. Então quer dizer, otimização, segurança e a questão quando a gente coloca grandes plantas, né? Não sei se você pode comentar de uma grande planta que vocês estão fazendo. A gente tem até um parceiro seu também que você foi entrevistar. Sim, o Teixeira. O Teixeira, o Zé Teixeira, da Apollo Flutuantes. Abraço, Teixeira. Abraço, Teixeira. A gente está com um projeto no Tocantins. São 97.200, não errei, Teixeira. São 97 mil módulos da E-Solar de 700 watts, todos com otimizador da Tigo. Ela vai estar gerando 69 megawatt pico e 55 Uau! Com otimizadores. Com otimizadores. Então, olha só, abrindo aqui um corte aqui especial. Quando você tem uma planta... Repete o número de módulos. 97.200. 97.200 módulos. Todos terão um equipamento otimizador desse aqui. Exatamente desse, do novo. Tá, que isso aqui é 1 para 1. 1 para 1. Então teremos 90... Porque aí você tem um monitoramento a nível de módulo. Tá, então eu teria 97.200 otimizadores desse aqui, do modelo novo, nos módulos da E-Solar. Sim. E aí isso representa uma maior produção de energia ao longo da vida. Por causa do mismatch que você tem dos módulos, mesmo os módulos sendo zero, o mercado, o PVCIS, o PVSOL já aceita uma variação de 4, 5%. Tá. Então você já teria essa perda de cara. E vão ser em 18 ilhas. Você imagina, se uma dessas ilhas pega um sombreamento e você não tem um otimizador ali, o tamanho da sua perda é muito maior. E até você descobrir quem era o problema, nossa. Passou batido. Então quer dizer, olha só, vou controlar a nível de módulo a minha produção de energia no máximo que ela pode produzir. Sim. Vou ter segurança no monitoramento, ou seja, qualquer probleminha, o técnico vai pontualmente nesses 97 mil módulos. Exatamente. É isso? Ele sabe exatamente qual módulo está com problema e qual é o problema daquele módulo. Olha só. E o terceiro a gente fala, mas uma usina flutuante não pega fogo. Pode pegar. Qualquer coisa elétrica pode pegar fogo. Depende de como as coisas são, mas qualquer um pode. Então, pode pegar fogo uma usina. Então, quer dizer, se eu tenho um controle de desligamento rápido ou um controle por módulo, eu tenho segurança também para quem vai ali combater o problema. E aí, quando você faz um seguro, quando você vai numa companhia de seguro, ainda tem uma outra vertente a seu favor, que você mostra, não, olha, eu tenho um sistema seguro, eu tenho um sistema dentro dos padrões, então o risco que você tem aportando nesse meu sistema é menor, é uma coisa segura, você pode vir e ser parceiro e investir com a gente. Entendi. Então, quer dizer, até seguradoras e banco, crédito de banco vai ser diferente, porque ele vai olhar para uma usina diferenciada. Na Alemanha, um fato curioso na Alemanha, como é que veio o desligamento rápido, o Rapid Shutdown na Alemanha? Por causa das companhias de seguro. Porque elas entendem que se você fez um financiamento para um mercadinho, para alguma coisa assim, e você não tinha o desligamento rápido, e deu algum problema e você acabou perdendo aquilo por um incêndio, a sua prioridade vai ser reconstruir o que você perdeu e não pagar a prestação. Então você se torna um inadimplente para eles. Por isso eles têm uma variação. Eles vão analisar o seu sistema. Não tem desligamento rápido, então é mais seguro. A taxa é menor. Não tem. A taxa é maior.
Fazendo aqui uma analogia para carro, né? Seguro de carro. O seguro pergunta, onde você guarda o carro? Você guarda em garagem, você deixa na rua? Obviamente Qual o que endereço? Qual o endereço? Deixa eu entender aqui. Porque se você colocar teu carro todo dia numa rua que rouba carro, obviamente que você está esperando acontecer, né? Eu estava morando em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Uhum. e voltei para o Rio de Janeiro. O mesmo carro e o mesmo condutor. Meu seguro aumentou porque eu voltei para o Rio de Janeiro, porque é uma área mais perigosa. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos hoje soluções que, quando a gente fala dessas grandes plantas, a gente pode falar direto com a Tigo? Pode, claro. Pode falar direto com a Tigo. Então, quer dizer que o projeto, quando é visto como um projeto que você precisa ter esse apoio de engenharia da Tigo, eu posso ter esse relacionamento direto entre o meu projeto de grande porte e a Tigo. Sim, a gente tem uma área da Tigo, a gente tem uma área de engenharia da Tigo, que a gente te ajuda, não é simplesmente fazer uma venda, é fazer todo um acompanhamento. É pegar, Ricardo, vamos estudar o que é o seu projeto, vamos comissionar o seu projeto, o que você precisaria para esse projeto, quais são as distâncias, aonde é o projeto, quais são os desafios da área do seu projeto. Tá. Aí, essa é a primeira parte. Depois a gente passa para uma parte de vendas e depois a gente passa para a parte do suporte, antes de você precisar do suporte. Não é que você esteja precisando. A instalação é super fácil, mas tem o comissionamento, é como você gerar a plataforma da Tigo, como você botar os alertas, por exemplo. A gente tem configuração de alerta. O alerta de baixo desempenho, por exemplo. Se o seu vizinho criou aquela churrasqueira ali do lado, você vai ter sempre esse alerta. Você não vai aguentar todo dia ficar tocando um alerta. Você pode customizar. Então você já customiza o alerta e fala, olha, isso aqui não, porque eu já sei o que acontece. Quando muda a estação do ano e tem um prédio que começa sempre a fazer sombra ali, você já fala, olha, essa não precisa mais, porque essa eu já sei. Tá. Então a gente dá todo esse suporte, até depois dela estar funcionando, a gente te acompanha no primeiro mês, no segundo mês. Ricardo, tá sabendo monitorar, tá sabendo fazer todo o serviço? Tá ótimo, então vamos embora. Que legal, Manuel. Muito bacana saber, então, que com a Tigo a gente produz mais energia, controla essa produção de energia, tem segurança e tem o monitoramento, que é um monitoramento super avançado, como que é o da Tigo. O da Tigo, a gente é até uma palavrinha mais, um pouco mais complicada para algumas pessoas, mas a gente é a empresa que tem maior granularidade nas informações da Tigo. Ou seja, a gente consegue mandar o maior número de dados no menor tempo para o teu monitoramento. Isso eu não sabia, hein? Ó. Então, Você pode pegar, por exemplo, um módulo e pegar um módulo de uma outra string e falar, nos últimos 6 meses eu quero comparar um com o outro. Como você pode misturar módulos de potências diferentes e marcas diferentes na mesma string usando o otimizador, você pode, esse módulo aqui é da empresa X, esse módulo aqui é da empresa Y e está um do lado do outro. Vamos ver qual rendeu mais, qual rendeu menos? Você pode fazer esse tipo de comparação. Posso fazer um laboratório. Se eu for fazer um laboratório no Energy Chain, eu vou te chamar então para a gente fazer esse teste. É uma boa ideia a gente fazer, hein? A gente faz um laboratório, ao vivo, bota no ar a cada o 6 monitoramento. meses a gente traz os dados, pode ser? Tá ótimo, tá fechado. Então ano que vem a gente vai trazer um laboratório no Energy Channel para testar módulos junto com a Tigo sendo nossa parceira. Tá fechado. Fechado? Gente, é muito bacana saber que a Tigo hoje esteve presente aqui no estúdio do Energy Channel. Ricardo. Obrigado por ter vindo lá do Rio, para esse bate-papo aqui. E vamos trazer mais informações, vamos visitar projetos interessantes com a Tigo. Com certeza. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aqui para a Tigo, olha, como que eu faço no meu dia a dia aqui, com as questões que a gente abriu, mas falou muito pouco, o que vai acontecer agora com o retrofit? Manda pergunta aqui embaixo, no final dessa matéria você manda pergunta, a gente vai mandar prontamente para o time do Manuel. Pode ser, Manuel? E a gente responde, a gente vai ter muito projeto pela frente, com muita informação, com muita qualidade, como o Energy Channel, e vamos seguir. Parabéns mais uma vez, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, valeu.